Eu faço aqui a abertura e já dá início. Então, pessoal, boa tarde. A gente vai iniciar, então, aqui a banca do Michael Figueiró. Tá? Então, Michael, são 20 minutos de apresentação, né? E aí, depois dos 20 minutos, a gente passa para a banca, para as perguntas do seu trabalho, né? Aí, após essa parte da banca, a gente vai para uma outra sala virtual fazer a avaliação, né? E a gente retorna já com o conceito do teu trabalho, tá bom? Ok. Então, tá com você. Bom, então, primeiramente, boa tarde, professores da banca, professora Janaína e professor Lúcio. Boa tarde, professor orientador, professor Dr. João Legário. E boa tarde, demais ouvintes. Meu nome é Michael e hoje eu vou apresentar o meu trabalho de conclusão, que é um projeto de desenvolvimento de estação meteorológica com RTC e comunicação Wi-Fi. Bom, então a gente sabe que a crescente busca por geração de energia renovável, ela é uma realidade em todos os países, e o Brasil ele se destaca por gerar já 65,2% de energia nas suas hidrelétricas. Só que a gente sabe que as hidrelétricas elas têm um impacto ambiental e tem períodos do ano que as chuvas elas são muito baixas, então baixa reservatórios e diminui a geração de energia. Então, o mercado de geração de energia solar no Brasil está crescendo muito nos últimos tempos. Então, a procura pela geração de energia com placas fotovoltaicas, ela passa a ser uma realidade desde as pequenas propriedades até as grandes empresas. A imagem que a gente vê à direita, ela é o total diário de radiação global horizontal, que são os pontos de radiação solar no Brasil. Então, para a gente poder desenvolver um projeto de um parque solar, o ideal é que as grandezas físicas da região elas sejam analisadas e que seja feita uma previsão de geração de energia. Então, para isso, o mais indicado é que seja utilizado uma estação meteorológica ou estação solarimétrica. Então, quais são os objetivos principais do trabalho? É o estudo e viabilização dos recursos para desenvolvimento de uma estação meteorológica de baixo custo, projetar e implementar medidores de grandezas físicas, que são os nossos sensores, desenvolver um sistema de aquisição e comunicação, desenvolver um sistema supervisório, testar e validar o protótipo desenvolvido e disponibilizar os dados coletados em uma plataforma online. Bom, então os sistemas fotovoltaicos, né? O desempenho dos sistemas fotovoltaicos, eles estão ligados diretamente às grandezas físicas não controláveis do ambiente em que eles estão, como, por exemplo, temperatura, umidade, irradiação e pressão atmosférica. Então, para que a gente possa ter uma previsão de geração de energia solar, a gente tem que coletar esses dados de uma determinada região e analisar eles para a gente entender como é que eles são em determinados períodos. Então, só assim a gente vai conseguir verificar se é viável ou não a instalação do sistema fotovoltaico naquela região. Aqui, para a gente exemplificar, a gente tem na esquerda uma curva corrente-tensão para uma irradiação de 1000 watt-metro ao quadrado, que, que diz o quê? Quanto maior a temperatura do meu módulo solar, menor a eficiência dele. E à direita, a gente tem as componentes de radiância nos módulos solares. A gente tem a radiação direta, que é a radiação terrestre depois que passa da atmosfera e vai diretamente para o painel solar. A gente tem a radiação difusa, que é depois que ocorre o espalhamento da radiação no ambiente. E a gente tem o albedo, que é quando a radiação ela atinge um relevo e retorna para a placa solar. Bom, então da estação meteorológica, a gente tem 4 sensores, que vai fazer a leitura de temperatura, umidade, pressão e radiação.
a gente tem um ESP32 que vai fazer a conexão Wi-Fi com a internet. E daí a gente vai ter um broker MQTT, que eu vou falar um pouco depois, que é uma nuvem, né? E para acessar essa nuvem, a gente vai ter duas plataformas, que é uma plataforma que vai ser mais utilizada para como banco de dados, né? E também é uma plataforma que a gente vai usar mais como supervisório para acessar tanto pelo computador quanto pelo smartphone. Então, da instrumentação utilizada, né? Dos sensores utilizados no trabalho. Foi utilizado o DHT-22, que é o sensor que mede temperatura e umidade, um BMP-208, que mede pressão atmosférica, o nosso barômetro, e a irradiação ela vai ser medida através de uma placa solar de microgeração de 5 volts. Bom, dos protocolos de comunicação e das plataformas. Então, a gente foi utilizado três protocolos de comunicação, né? O MQTT, o I2C e o NTP. O MQTT ele foi criado para transmissão de dados de forma rápida e precisa. Então, esses dados que são emitidos pelo MQTT, eles são, em geral, esses dados de temperatura, realmente utilizado para essa finalidade. Ele tem uma arquitetura publish e subscriber, né? Que no meu caso, os publish, eles são meus sensores, que eles enviam para o dispositivo, e o dispositivo manda para os tópicos no broker. E os meus subscribers, que são meus clientes, né? São as duas plataformas que vão acessar esses tópicos no broker. O I2C, ele é um protocolo de comunicação que é utilizado no trabalho, ele é utilizado para a conexão dos sensores, do RTC e do display. Ele trabalha com uma hierarquia de master-slave, então ele sempre vai aguardar a solicitação para que os dados dos sensores sejam enviados para o dispositivo. E o NTP, ele é um protocolo de tempo, ele busca no servidor os dados de tempo e manda para o nosso RTC, que é um RTC DS7231. Esse protocolo está rodando desde 1981. As plataformas, então. As plataformas, a gente está trabalhando com duas plataformas. As duas são open source, né? Então, tem o ThingSpeak, que é a plataforma que é utilizada mais para a questão do meu banco de dados, e o Blink, que é a plataforma que é mais voltada para a questão do supervisório, que é a questão de verificação de gráficos e dados. Bom, o fluxograma de funcionamento do dispositivo, da programação em si. Então, é feita a inicialização do sistema, daí ele tenta conectar com a rede Wi-Fi. Se não ocorreu a conexão, ele fica num loop até acontecer a conexão. Quando acontece a conexão, ele tenta inicializar o RTC. O RTC não foi inicializado ou não está funcionando, ele vai ficar também num looping até que o RTC esteja funcionando. Assim que o RTC foi liberado, é feita a leitura dos sensores, imprime a data e a hora na tela do display do LCD. Daí, depois de 2 segundos, ele imprime os dados dos sensores, os dados lidos pelos sensores, também no LCD, né, mostrando para o usuário. E ele fica nesse ciclo por 60 segundos, tá? Por que 60 segundos? Por causa que a gente está utilizando dados minuto a minuto para que qualquer variação de temperatura, umidade, pressão, qualquer variação dentro das grandezas que a gente está lendo seja identificada e seja lançada no sistema. Então, depois desses 60 minutos, a última leitura ela é enviada para o armazenamento online. Daí depois aguarda um tempo estimado para nova leitura e ela entra no looping de novo até
até finalizar o sistema. Bom, então do protótipo. O protótipo, eu separei ele em duas protoboards. A primeira parte, eu separei ele em parte 1 e parte 2, então, né? A parte 1 é a estação em si, onde a gente pode ver ali o RTC, o ESP32, o roxinho ali no meio, que é o BMP 208, o branquinho do lado direito do BMP, que é o DHT22, e abaixo à direita a gente tem o display onde mostra as medições. Na proto à direita, eu tenho a minha placa solar, que é onde eu faço a leitura da minha irradiação. Então, tem a placa solar e foi utilizado também um amplificador operacional ligado em buffer para que a tensão que a placa esteja gerando seja a mesma tensão, sem nenhuma perda, que o ESP vai ler. Bom, então do supervisório. O supervisório que eu trouxe aqui, esse é o layout da página inicial do Blink. Aqui a gente pode ver os gráficos para acompanhamento. Então, nessa configuração que eu tenho aqui, a gente está vendo os dados semanais. Então, a gente consegue ver toda a variação que teve na semana, mas além de só na semana, eu consigo ver mensal, trimestral, customizado, né? Ou a última hora, 6 horas e do dia, né? Então, a gente tem uma gama muito grande de configurações que a gente pode fazer para a gente enxergar esses dados. Essas duas imagens, elas são o layout do aplicativo do Blink no smartphone, tá? Então, no smartphone também, a gente consegue ver o tempo que a gente quiser ali no gráfico, e se a gente correr o gráfico para trás, a gente consegue enxergar também, tá? Então, eu tenho os gráficos das 4 grandezas que foram feita a análise, né? Temperatura, umidade, pressão e radiância. E os manômetros ali na figura da direita, eles sempre vão mostrar os últimos dados lidos. Essa é o layout da página inicial do ThingSpeak, né? Na página inicial, ele traz ali uma informação sobre o projeto, né? Que é uma estação meteorológica com as leituras, né? O ThingSpeak, ele utiliza ferramentas do MATLAB, então ele é um, um sistema bem completo para utilização, mas a gente está utilizando ele mais para a questão do banco de dados. Por quê? Porque a gente consegue exportar arquivos em determinados períodos ou um arquivo com todas as leituras que foram feitas pelo sistema. Essa comparação de gráfico aqui eu trouxe também para a gente ver a diferença dos gráficos que a gente tem no ThingSpeak, né, e no Blink. No ThingSpeak ele é mais pontual, então esses gráficos eles são configurados para ser gráficos diários, né, com 1440 pontos. Então, com essa configuração de ponto, ela não fica tão linear quanto os gráficos do Blink. Aqui eu trouxe o arquivo CSV, né, o cabeçalho do arquivo CSV, que vai que ele nos traz, para mostrar o que ele nos traz. Ele traz a data, a hora que foi feita a leitura, né, e as leituras de cada campo. No caso ali eu tenho temperatura, umidade, pressão e radiância, respectivamente. Sempre separado por vírgulas, né? Esse tipo de arquivo, ele é muito utilizado hoje para análises, por causa que a gente consegue simplesmente jogar ele num Power BI, por exemplo, e fazer com que a gente consiga analisar todos os dados a partir dessas configurações. Então, para a validação dos dados,
A validação dos dados ela foi feita utilizando um termohigrômetro, que faz a medição de temperatura e umidade. Na figura, a gente consegue enxergar ali o equipamento, né, que foi calibrado em agosto de 2022, então ele tem uma precisão muito alta. E para fazer as medições de comparação, eu tentei deixar ele o mais próximo possível do DHT, por causa como os dois estão fazendo as mesmas medidas, né, e no mesmo local, ele deveria ficar o mais próximo possível um do outro. Bom, aqui a gente tem os dados de validação de temperatura e umidade. Então, nas duas tabelas foram feitas acompanhamentos, né, diário durante 10 dias para validar os dados do protótipo, né? Então, a gente consegue ver ali a data, uma coluna de data, uma coluna de hora, a coluna do protótipo que foi lido e a coluna que foi lido no termohigrômetro, tá? As leituras, as duas estão dentro da variação que o fornecedor ele indica, que para a temperatura é uma variação de mais ou menos 0,5, né? 0,5 para mais ou para menos, e para a umidade 2% para mais ou para menos. Bom, a validação, então, dos dados de pressão atmosférica, ela foi feita utilizando os dados disponibilizados no site de previsão do tempo da cidade de Montenegro, tá? A gente não tinha um equipamento que tivesse calibrado e que a gente conseguisse fazer a medição da pressão atmosférica. Então, por isso que a gente utilizou esses dados do site, né? E mesmo assim a gente consegue enxergar que no site a gente estava com uma pressão atmosférica de 1016 hectopascal, né? E o protótipo estava lendo uma pressão de 1016,9 hectopascal. São valores muito próximos, né? Então foi utilizado para fazer a validação. O dado que a gente não conseguiu fazer validação foi o de radiância. A gente não tinha nenhum equipamento que medisse a radiância, né? Para a gente poder fazer a comparação. Da viabilidade econômica, tá? Então, aqui a gente tem um quadro com a descrição de todos os equipamentos que foram utilizados no, na estação meteorológica, tá? E com seus valores. E para o desenvolvimento do protótipo, ele foi gasto um valor de 271,31 reais. Em vista das estações meteorológicas que a gente tem no mercado, que têm valores muito mais altos, a estação meteorológica do protótipo, ela atendeu, né, no caso, essa questão do baixo custo, né? Então, partindo das informações citadas no início do projeto, nota-se que o objetivo geral e específico eles foram atendidos conforme a expectativa. E a funcionalidade da estação ela se mostra confiável, com dados precisos e baixa taxa de variação. O desenvolvimento do projeto ele atende às exigências de que o protótipo seja de baixo custo, mantendo suas funcionalidades e sem nenhuma perda de performance dos sensores. Então, para dar continuidade a esse projeto de previsão de geração de energia em parques solares, são necessários dois tópicos para desenvolvimento, que um deles é análise de dados coletados, que vai ser um trabalho mais teórico, que deve verificar os dados obtidos em determinadas regiões e em um determinado período do ano. E o outro trabalho seria a previsão de geração de energia em sistemas fotovoltaicos com redes neurais, que ele vai verificar os dados, vai cruzar os padrões e por fim ele vai provisionar qual é a geração de energia em determinados períodos do ano para aquela região. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Michael.
passamos agora, então, para a banca. Professora Janaína, professor Lúcio. Professora Janaína começa. Pode ser, professora Janaína. Pode ser sim. Vocês me ouvem bem? Sim. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Professor João, Michael, muito obrigada pelo convite para a banca. Fiquei bastante feliz com o convite. Primeiramente, então, parabéns, Michael. O teu trabalho, ele está muito, muito bom, muito interessante, né? Então, parabenizo tu e o professor João, né, pela escolha do tema também. É um tema muito atual, muito relevante, né? O trabalho tem uma justificativa excelente, né? Então, é algo que só agrega, né? Ainda mais sendo parte de algo maior, né? Conforme foi mencionado no trabalho. Então, né, vocês acertaram bastante, né? Na escolha do tema, né? Enfim, do que abordar, tá? Então, eu gostei bastante, né? Do trabalho, né? Para te tranquilizar, tá? Então, como eu falei, justificativa bem elaborada, né? Juntamente com os teus objetivos, tá? Ele é um texto bem escrito, né? Então, ali, né? Quando tu fala, né, dos trabalhos relacionados, né, tu teve a preocupação, né, de colocar figuras, né, para auxiliar, né, no nosso entendimento, né, e também isso vai acabar servindo, né, para os próximos colegas, né, que venham a ler o teu trabalho, né, então ele ficou um trabalho muito tranquilo de ler, fácil de ler, e tu nota-se, né, que tu teve essa preocupação ao longo do texto, né, de detalhar as coisas o máximo possível, tá? Bom, né, no que diz respeito ali, né, à escolha, né, das tecnologias, né, que tu utilizou, né, como protocolo MQTT e etc., assim como os seus componentes, os teus sensores, né, está tudo muito bem justificado, né? Então a gente percebe ali no texto o porquê de cada coisa, enfim, nós conhecemos, né, nós da banca, né, as tecnologias mais populares, mas mesmo um colega, né, que seja talvez alguém que não tenha tido contato, né, ou que recém, né, esteja iniciando nessa parte de internet das coisas, a pessoa consegue entender o porquê de cada coisa. Então, ele é um trabalho, assim, muito bem estruturado, né, eu gostei bastante da aplicação, né, ali a forma, né, como tu testa, né, tem muitos aspectos positivos, né, acho que, né, tem esse projeto, enfim, essa sequência, né, de trabalho de conclusão sobre essa temática, tem tudo para dar certo, é algo que tem, né, a agregar bastante, tá? Eu tenho ali alguns apontamentos, tá? Algumas sugestões de melhoria, né? Não desmerecem nada, né, a qualidade do teu trabalho, tá? Mas eu tenho algumas coisinhas ali, né, que eu gostaria de pontuar, tá? Que eu acho que vão agregar bastante, né, para o teu texto final, tá? Então, são sugestões, né, que eu gostaria que tu avaliasse depois, né, com o teu orientador, né? A primeira delas, né, a respeito ali, né, do teu resumo, tá? Que eu acho que tu pode colocar já mais dos resultados, né, adiantar um pouco mais, né, desses resultados no resumo. Acho que isso só tende a valorizar o teu trabalho, tá? Uma outra questão, né, que nós temos, mesma coisa na conclusão, né, eu acho que cada um foi atendido, né, a tua conclusão, ela traz as informações básicas, mas ela ficou um pouco reduzida, enfim, né, na minha opinião, eu acho que tu pode estender um pouquinho, isso só valoriza o teu trabalho, não é uma grande mudança, eu acho que é algo que no tempo disponível, né, para tu fazer os consegue fazer tranquilamente e deixa o teu trabalho ainda melhor, tá? Porque como eu falei, não tem nada assim, não tem nada estrutural assim, né? Ou de dizer que tem nada grave, né? Nada esteja faltando, né? São só questões aí de texto, né? De melhorias. Tem alguns apontamentos ali de português, uma outra palavrinha que eu faço sugestões, as marcações ao longo do texto, mas eu não vou me ater nisso. Vocês olham, depois vai o PDF para vocês, né? Com as minhas anotações, mas não é nada muito grande, tá? Alguma coisinha a respeito de referência ali também, mas isso depois vocês olham.
tá? O que mais que eu tenho ali, tá? Anotado, tá? Na tua análise de resultados ali, né? Tu faz a validação, né? Fez a validação ali com equipamento calibrado, tudo mais, né? Mas quando chega ali na parte da irradiância, né? Tu menciona, né? Que não tem, de fato, né? Um equipamento disponível, enfim, tá? Não sei o custo, né? De algo, talvez seja algo um pouco mais caro, enfim, né? Que não valesse a pena, tá? Mas eu gostaria de te dar uma sugestão. Sabe aquele índice UV, né, que é publicado junto com a previsão do tempo, que eles colocam ali se o índice UV está alto, está baixo, e é um número ali de 1 a 11, né? Aquele valor ali, ele tem uma relação com a irradiância. Então, eu não lembro se são 25 miliwatts por metro cada unidade. Tem uma fórmula ali, uma integral, né? Mas não precisa tanto, né? Não precisa o cálculo da integral. Se não me engano, é alguma coisa assim, tem uma medida ali de radiância que para cada um, né, que tu acrescenta nesse índice UV, é uma unidade dessa. Eu acho que são 25 milivolts, tá? Já faz um tempinho que eu olhei isso, tá? Mas se tu dá uma procurada, eu acho que seria uma forma de tu validar sem o uso de equipamento, tá? Tem uns sensores que fornecem uma tensão também que varia de acordo com esse índice UV, tá? Mas, assim, também tem aquela questão, né? Tu tá usando um outro sensor, né? Tu não tem ali uma calibração, de repente essa medida também não é tão confiável, então eu buscaria tentar essa relação com o índice UV que eu acho mais que é mais confiável até mesmo porque isso é publicado ali com a previsão do tempo, enfim, como está o tempo no dia, né, as condições, e aí, como isso com certeza foi adquirido com um equipamento profissional, eu acho que é melhor do que usar o sensor, um outro sensor para esse tipo, né? Enfim, até mesmo que se fosse usar um outro sensor, já teria utilizado no trabalho. Eu acho que a tua abordagem ali, ela está bem correta para essa medida, é só mesmo essa questão de validar, tá? Não é algo grande, tu pode até, né, havendo tempo, né, na entrega da versão final, tentar ali, de repente, jogar numa planilha, alguma coisa assim, para ver se fecha, tá? Esses valores, tá? Então, assim, acho que procurando, tu encontra essa fórmula, essa relação, enfim, só dar uma testada para ver se está ok, e aí tu até pode, né, sugestão, né, vocês poderiam adicionar isso no trabalho, olha, foi feito esse cálculo aqui, realmente fecha, tá? Aí somente agrega ali, né? Não é algo muito grande. Eu acredito que fique bastante confiável, né? Que fique bem aceitável, tá? Nos demais pontos aqui que eu tá, tem mais uma aqui, tá? Voltei, fui lá, né, na conclusão, né, nos resultados e eu voltei aqui. Ali, quando tu fala, né, das tecnologias, enfim, o que pode ser aplicado para fazer esse tipo de trabalho, tu fala ali no início sobre as redes neurais artificiais, né? Tu faz uma citação muito curta ali, eu acho que tu poderia ou acrescentar alguma coisinha a mais, embora não seja o tema do teu trabalho, a gente entende que isso é algo futuro, que vai ser abordado por outros colegas, mas eu acho assim que ou remove ou tu explica um pouquinho mais o que é, assim, pouca coisa, tá? Um parágrafo ali, não é uma mudança grande, porque ficou bem, a explicação ali, ela curta demais, que, assim, se eu não sei o que é, eu continuo não sabendo, tá? E aí, de novo, né? Excelente o teu trabalho, Michael, mas tu tá fazendo para outras pessoas lerem também, não só a banca, então eu acho que agrega tu colocar ali mais uma explicação. Acho que vale a pena tu não ter que explicar um pouquinho mais, até porque já é um gancho, né, para os próximos trabalhos, tá? E é pouca coisa. No mais, é só correção aqui, alguma coisinha de português, referência, tá? Ao longo do texto ali, eu não vou me ater nisso, tá? Novamente, Michael, excelente trabalho, parabéns pela tua dedicação, teu trabalho está ótimo, tem bons resultados, tá? Gostei muito do que eu vi ali, tá? E obrigada mais uma vez pelo convite, vou devolver a palavra para o professor João, então. Obrigada, gente. Obrigado, professora. João caiu.
Aí daqui a pouquinho ele retorna. Voltou. Voltou? Ô, João. Tinha caído? Acho que ele não tá com problema. Caiu de novo. É, só emoção na tua banca. Pessoal, tive uma instabilidade aqui na rede, acho que tô de volta agora. Ok, então. Tá ouvindo agora, João? O João nos ouve? Acho que ele caiu de novo. Eu nem sei se ele chegou a ouvir as minhas considerações, porque às vezes a pessoa, Não, o restante, ele será que caiu, ele ouviu? É, ele caiu quando vai depois. cair, começa. Estão me ouvindo, pessoal? Agora sim, Agora João. sim. Tá tocando direto aqui. Sim. Tu chegou a me ouvir bem, João, durante as minhas considerações? Acho que caiu de novo. Ih. Voltou. Ô, João. Tá me ouvindo, pessoal? Sim, Sim. agora sim. Eu vou tirar aqui pelo celular porque não deu certo aqui pelo PC. Estamos te ouvindo bem. Então tá, beleza. Vamos continuar então aqui, pessoal. Passamos agora para o seu Lúcio. Certo, então vamos lá. Michel, João, obrigado pelo convite, então, né? Eu gostei da proposta do seu trabalho. É uma aplicação bem interessante, né? É fazer todo um levantamento para futura aplicação numa área que está crescendo muito, né? Que é o uso de energia fotovoltaica. Assim, aqui na tua apresentação ficou bem claro que tu dominou o assunto todo, tu foi atrás das tecnologias possíveis, fez uma revisão interessante sobre elas, né? Teu objetivo, então, do trabalho ficou bem claro. Isso eu achei bem importante, né? Tu listaste os teus objetivos específicos, que também estão bem adequados, né? A tua revisão, tu fez ela, ok, né? Tem coisa a mais, como o professor João já destacou, ali da parte de inteligência artificial, redes neurais, não necessitaria estar ali, né? Porque não agregou nada ao teu trabalho, né? Teu trabalho foi para outro caminho, não usando isso, tá? Mas tá tudo ali necessário para entender a tua proposta, né? Aí, então, uma outra anotação, tem coisinhas de texto, tá? Que eu não vou levantar agora, eu vou te mandar o documento depois, são poucas coisas, tá? Aí só uma coisa que eu queria levantar para te discutir com o João depois, é que tu tem uma seção chamada Estado da Arte, tá? Onde tu relaciona alguns trabalhos que desenvolveram estações meteorológicas com outras finalidades, claro, né? Mas aí tu tem trabalhos lá de 2016, tá? Então, eu
te sugeriria a trocar Stardart para trabalhos relacionados, né? O Stardart a gente fala sempre alguma coisa que está acontecendo nesse ano, no máximo um ano, e para onde as pesquisas estão direcionando, né? Então, acho que discute com o João se vale a pena trocar para trabalhos relacionados ali, né? Eles são interessantes, são importantes para o teu trabalho, porque dali tu conseguiu tirar algumas noções de como montar a tua metodologia, como estruturar o teu protótipo, tá? Então, eles têm que estar ali, com certeza. Ah, bom, aí depois a sessão de montagem do protótipo, tu fez muito bem, tu detalhou bastante, né? Ah, a única coisa que eu ia comentar dessa parte toda ali, né, é que tu não justificaste muito as tuas escolhas, né? Tu revisou a tecnologia que tu já ia usar e disse, ó, vou usar essa aqui. Eu coloquei como observação aqui em alguns pontos, né, para depois também discutir com o João. Talvez seja interessante de fazer um contraponto sobre as tecnologias. Tu usou o MQTT, né? Por que tu usou o MQTT, não usou um gRPC, né? Ou então usou um outro protocolo qualquer, né? Então, fazer esse contraponto, talvez um parágrafo dentro daquela discussão, tá? Ou para justificar o porquê tu foi por aquele caminho. Isso é bem importante, né? Quais as características daquele protocolo, daquele sensor que são fundamentais para o teu, ou que são melhores para o teu protótipo, tá? Isso é uma coisa bem importante a gente justificar. Pode ser até o custo, tá? Como tu levantou lá no final. Então, esse é um ponto importante, né? Mas beleza, a tua análise de resultados, eu achei, chegando na análise de resultados, né? Tu comparaste, tu mostraste aí, tu fez várias medições com temperaturas diferentes, umidades diferentes, então conseguiu mostrar, ah, comparando com um instrumento calibrado, um instrumento com uma precisão maior, né? Ah, acho que assim, o único teste que ficou bastante vago foi justamente o da pressão atmosférica, né? Então, talvez se não tivesse um instrumento para fazer isso, tu comparou com um site. A, a pressão atmosférica, ela não é uma coisa que tem uma variação instantânea tão grande, eu acho que tá ok, né? Acho que um trabalho futuro seria interessante tu comparar com um instrumento, né? O próprio VMP 280 que tu usaste ali, né? Ele vem com a calibração de fábrica, não sei se tu chegaste a usar essa calibração. Ele Não, vem, não achei. ele vem com uma calibração gravada na memória dele, né? Ele é testado na fábrica, certo? E aí, então, eles gravam os parâmetros de calibração quando tu inicializa ele, tu pode aplicar esses parâmetros para fazer a correção. Aí tu garante uma precisão já sem necessidade de comparação, tá? Então, seria um ponto bem interessante. Ah, beleza, eu acho que esses pontos estão ok. Aí ficou uma dúvida, né? Ah, hoje, como está montado o teu protótipo, né? Tu mostraste o percentual de erro ali do teu protótipo pro instrumento de medição. Tu fez algum mecanismo que permite a calibração para diminuir esse erro ou por enquanto ainda não tem nada disso implementado? Não, não tem nada implementado. Essa Tá. questão de ajuste de erro se tivesse, né? Ele Uhum. não foi feito. Tá, perfeito. Então, tu pensa em fazer isso para o futuro. Dá pra fazer, professor. Dá pra Uhum. ajustar. Não, beleza. E uma outra curiosidade mesmo, tá? Hoje tu salva os dados e tu bota ali em dashboards, ali no link, né? Eu consigo acessar esses dados diretamente no banco de dados depois? Ou tu já preveu uma API para isso? Os dados, eles são acessados pelo TeamSpeak, né? Uhum. Então, eu faço o download da planilha com todos os dados e aí ali eu consigo acessar.
Tá, mas diretamente do banco tu não consegue acessar. Não. Diretamente do banco, não. Porque isso facilitaria aplicações automáticas, né? Meu banco está num servidor, eu simplesmente conecto lá e seleciono. Tá? Então tem que ser através da planilha mesmo, não tem outra forma. Isso. Perfeito. Não, era só mais curiosidade mesmo. Tá? Então, da minha parte, acho que esses pontos que eu podia, né, colaborar com o teu trabalho, né? E só mesmo dar os parabéns. Acho que foi uma aplicação bem interessante, mostrou que conseguiu fazer, teve os resultados ali, né? Então, da minha parte está ok. Obrigado, professor. Obrigado, professor Lúcio, professor Janaína. Pessoal, então agora a gente vai para uma outra sala virtual, né, para fazer a avaliação do trabalho do Michael, né? E a gente já retorna com o conceito do TCC dele, tá bom? Então, vamos dar pedir uma licença aqui, a gente vai para outra sala e a gente já retorna, tá bom, pessoal?
Então, pessoal, a gente já fez aqui a avaliação. Então, Michel, antes de te dar o conceito, né? Então, o prazo de entrega da versão pós-banca, né? É dia 7 de dezembro. Tá? Então, a professora Janaína e o professor Lúcio vão nos enviar agora os PDFs, né? Com os ajustes, né? Aí, até o dia 7, poder fazer a postagem novamente no Moodle. Tem uma aba específica para postagem pós-banca, tá bom? A gente vai passando durante a semana, Felipe, também conversar sobre os apontamentos, tá bom? Aham. Então, foste aprovado plenamente. Parabéns. Obrigado, senhor. Obrigado, professores. Parabéns, Michael. Parabéns, Michael. Muito sucesso para ti, tá? Foi um excelente trabalho, tá? E desejo, enfim, tudo de bom para ti, tá? Parabéns mais uma vez e obrigada pelo convite. Obrigado, professora. Parabéns. Enfim, deu para ver que tu dominou bem o assunto, né? Te empenhou em fazer. Teve uns pequenos detalhes, mas isso não desmereceu em nada do teu trabalho, tá? Então, dá aquela ficha. A gente vai te mandar em seguida as anotações. Se precisar, tiver dúvida aí, pode nos contatar, tá? Problema nenhum. Obrigado, professor. Então, pessoal, finalizando aqui oficialmente a banca do Michael. Então, boa tarde e até mais. Até mais. Até mais, obrigada, professor.